Fala pessoal, hoje a gente vou liberar esse slide aqui, a aula desse slide que a gente teve na terça, tá? Então é o último slide antes da aula, da prova, né, de segunda-feira que vem. Então hoje eu vou deixar aqui para vocês, vou falar sobre a legislação pertinente ao perito contador. Vou abordar as resoluções do conselho, as duas resoluções, que trata da perícia e do perito. Vou abordar sobre o Código de Processo Civil. Não vou falar sobre o EQT, porque já foi falado sobre o EQT, e não vou falar sobre o Código de Ética, porque também já foi falado sobre o Código de Ética. Tá certo? Então vou focar nesses três, as duas normas brasileiras de contabilidade aplicadas à perícia e ao perito, e o Código de Processo Civil. Então, como eu disse, né, antes, bem no início, nós tínhamos ali cerca de 12 resoluções do Conselho que regulamentavam a atuação do perito contador enquanto perito e tratava da perícia contábil. Só que aí em 2009 o Conselho veio e deu uma repaginada nessas quantidades, consolidou essas 12 resoluções em apenas duas, a 1243 e a 1244. A 1243 trata da perícia e a 1244 tratava do perito contador propriamente dito. Só que em função da revogação, da alteração, melhor dizendo, do Código de Processo Civil, né, foi necessário fazer algumas alterações nessas duas resoluções. Então elas foram revogadas e passaram a vigorar essas duas, a NBC-PP 01, que trata do perito contador, e a NBC-TP 01, que trata da perícia contábil. Então essas duas que eu vou dar um enfoque aqui, né, mais o Código de Processo Civil. Lembrando que muita coisa aqui que eu disse, né, a gente vai estar reforçando alguns conceitos, alguns serão ditos posteriormente, mas sem entrar por menores. A gente só vai dar um apanhado geral nessas duas resoluções, né, com um enfoque maior aqui no CPC, no Código de Processo Civil. Então, abordando a NBC-PP 01, que trata do perito contador, a gente vai falar qual que é o objetivo da norma, que é estabelecer regras de conduta para a atuação do contador como perito contador, ou seja, na esfera judicial, extrajudicial ou arbitral. Então ela vai dizer assim, como é que o contador deve se conduzir durante o trabalho de uma perícia, enquanto perito contador. Esse que é o objetivo dessa norma. Há alguns conceitos, a gente vai focar basicamente nesses dois, apesar que algumas vezes essa nomenclatura perito oficial ela se confunde com o perito do juízo, são dois conceitos que são, podemos assim, dizer que são utilizados com muita frequência para representar a mesma coisa. Então o perito oficial é investido na função por lei e pertencente ao órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias e que exerce atividade por profissão. O perito do juízo é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. É o que nós tecnicamente estaremos abordando o tempo inteiro nessa disciplina, que é o perito do juiz. E o perito assistente, que é o contratado indicado pelas partes em perícias contábeis, seja judicial ou extrajudicial. Então, via de regra, nós vamos estar focados nesses dois conceitos aqui. O perito do juiz, que é o perito oficial, e o perito contador assistente. Beleza? Bora lá. Então, o perito ele deve comprovar a habilitação como perito contábil por meio da certidão de regularidade contábil. Então, toda vez que você for nomeado perito contador, você tem que, juntamente com a sua petição de aceite, caso você for aceitar o trabalho, você deverá emitir essa certidão, que foi regulamentada pela resolução 1402 de 2012, tá? Você tem que anexar essa certidão tanto na petição de aceite quanto na entrega de laudos para comprovar a sua habilitação profissional. É basicamente isso que está dizendo. Então, toda vez que se manifesta, você tem que comprovar a sua habilitação profissional. Aí a norma vem falar sobre os impedimentos de suspeição. Isso nós já falamos inúmeras vezes. Falamos de forma direta e indireta. Eu vou focar novamente nessa questão de impedimento de suspeição quando eu vou falar do Código de Processo Civil, mas nós já sabemos que os impedimentos de suspeição são situações em que tiram
do perito aquela independência necessária. Ele passa a ter algum tipo de vínculo, alguma relação com as partes e que tira essa independência e pode comprometer o seu laudo, né? O resultado dele. Então é importante que sempre o perito se declare impedido ou suspeito de exercer qualquer trabalho pericial, né? Porque ele tem que entender que se ele não se manifesta, ele pode comprometer todo um trabalho que possa ter sido muito bem feito, mas como ele tem algum tipo de impedimento ou suspensão, compromete todo o trabalho. Então a gente sabe que os impedimentos são aquelas questões de ser amigo, inimigo, devedor, credor, o contador da pessoa, enfim, ter algum tipo de relação, né, com qualquer uma das partes. Nós vamos ver isso quando a gente for falar do Código de Processo Civil nos artigos 144 a 148, se não me falha a memória. Tá? Então nós vamos discutir exatamente, basicamente, novamente isso, né? Responsabilidade. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais às quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para a execução de perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. Isso aqui a gente já principalmente a legal, nós já falamos, né, em algumas aulas aí para trás, que nós temos o Código Penal, que diz, se nós induzirmos o juiz ao erro, nós seremos multados, nós sofreremos multa pecuniária, além da reclusão do nosso direito de ir e vir. Então nós poderemos ser presos de 2 a 4 anos. Tá? Além dessa penalidade prevista no Código Penal, nós temos as penalidades civis e administrativas, ou seja, nós vamos ter que indenizar as partes pelo dano causado, certo? O juiz ele vai comunicar ao órgão de classe para as medidas administrativas cabíveis, além de a gente ficar inabilitado de 2 a 5 anos para exercer novas perícias naquela comarca, né? Então, em termos legais, nós já conhecemos o tamanho da nossa responsabilidade. Nós temos, paralelamente, nós temos essa que a gente chama de responsabilidades sociais, né? Vamos dizer assim, né? Vamos pegar o lado social, porque o ético também está ancorado no Código de Ética. Nós temos que a questão do impedimento e suspeição, né? Os sociais é aquela questão onde nós temos que ter uma visão mais macro, né, do contexto da empresa. Lembrando que nós temos que ser independente e essa independência nos permite ter essa visão holística de fora dos âmbitos ali, do clima daquela disputa jurídica, né? Então a gente consegue dizer com muita serenidade os efeitos, né, os efeitos colaterais positivos e negativos que qualquer decisão tomada ali possa causar um reflexo. Por exemplo, se é questionado num dos quesitos lá, a empresa é viável a continuidade da empresa, se a gente disser friamente com base nos números que a continuidade da empresa ela não é interessante, porque os índices de endividamento, né, de curto, médio, longo prazo mostram que ela não é uma empresa rentável, ela tem que ser fechada, nós vamos estar gerando um efeito social muito grande com relação a isso, porque toda empresa, quando ela surge, o objetivo dela é perdurar no tempo, né? É gerar renda para as famílias, né? Gerar bem-estar, gerar consumo e, consequentemente, contribuir para o crescimento econômico do país. Se nós sugerimos que ela tem que ser fechada, nós vamos estar fazendo exatamente o contrário. Nós estaremos contribuindo, né, para retirar renda de famílias, né, diminuir o bem-estar dessas famílias, elevar o número de desemprego, enfim, nós estaremos mostrando exatamente aquilo que não se deve fazer enquanto responsabilidade social que o perito tem. Ele tem que visualizar além dos números, ele tem que ver o que está por detrás desses números e a partir disso informar, olha, se vocês fecharem essa empresa de fato como estão querendo, isso vai trazer malefícios muito grandes para a sociedade. Existem famílias que dependem dessa empresa para poder prover o sustento, ter dignidade, né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão, essa responsabilidade social
né, enquanto perito contadores oficiais. Tá certo? Muito bem. O zelo, né, a resolução vem falando do zelo profissional. Esse zelo profissional, ele está tratando-se basicamente do cuidado que o perito contador tem que ter no exercício da atividade de perito, né? Como se conduzir, como se relacionar com as pessoas envolvidas. É todo aquele cuidado, aquele capricho que o profissional tem que ter para que o seu trabalho seja o melhor possível, né? Seja lá no tratamento com as pessoas envolvidas no processo ou na própria comarca, até mesmo, né, na elaboração do seu laudo, ter todo um capricho, todo um zelo, todo um cuidado para que seja o melhor trabalho possível. Aí a própria resolução vem falar do que o conselho entende como zelo. Zelo é cumprir os prazos fixados pelo juiz, né? Nós vamos bater muito nisso, né, o tempo inteiro, durante a disciplina inteira. Cumprir prazos é muito importante. Assumir responsabilidade pessoal por todas as informações, prestar esclarecimento a determinadas autoridades, propugnar pela celeridade processual, ser prudente, enfim. Então o conselho ele fala que você tem que ser, né, zeloso no seu trabalho, e ele vem dizer algumas características que se enquadrariam nessa questão do zelo profissional. É claro que tem uma abrangência muito maior se a gente analisar o pé da letra, né? Aqui ele dá uma demonstração para o contador: olha, você tem que seguir mais ou menos isso e outras atividades que é mais ou menos nessa linha, que aí você vai estar sendo zeloso no exercício da sua profissão. A norma fala que o perito é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, a qual compreende os auxiliares para a execução do trabalho complementar do laudo pericial e parecer. Isso eu já falei, vou frisar de novo, né? Como eu disse, a norma vem reforçar muita coisa que nós já discutimos, né, anteriormente e que iríamos discutir. Então eu já disse, se você é um profissional e que tem uma equipe que por detrás que te auxilia e você é nomeado e na realidade quem executa o trabalho é a sua equipe, mas é você que assina, você é responsável por todo aquele trabalho que está ali, né, pelo trabalho executado pela sua equipe. Você é o responsável, você responde por tudo que está ali, porque você foi o profissional nomeado. Não importa para o juiz se foi o João, Maria ou José que executou o trabalho, importa que foi você ou foi o nomeado. Então você é responsável por tudo que está ali. Sempre que não for possível concluir o laudo pericial contábil no prazo fixado pelo juiz, deve requerer a dilação. Isso aqui é muito importante, nós vamos falar disso também quando vamos apresentar o amparo legal para isso. Então pode acontecer imprevistos, nesses imprevistos a gente não consegue terminar o laudo, aí a gente deve pedir essa dilação de prazo, né, com antecedência, nunca deixar para a última hora. Aí compete ao juiz atender ou não o seu pedido. Se ele atender, ele vai autorizar a dilação de prazo. Se não, você vai ter que espirrar, se virar nos 30 ali para poder entregar dentro do prazo estipulado. A realização de diligências durante a elaboração do laudo pericial para a busca de provas, quando necessário, deve ser comunicada às partes para a ciência de seus assistentes. Não só as diligências, mas toda a movimentação, toda a ação do perito no processo, né, seja diligência, seja qualquer coisa que você for fazer, início dos trabalhos, enfim, você comunica às partes para que, quando for necessário, eles possam acompanhar a execução da perícia por meio dos seus assistentes técnicos, tá certo? Então, toda vez que você vai fazer algum tipo de ação, você obrigatoriamente tem que comunicar às partes da sua ação, para que elas, se elas quiserem ou não, elas acompanhem. Não necessariamente elas irão, não é obrigatória a presença delas, mas é importante que você sempre comunique. Vou mostrar para vocês que existe um amparo legal para isso também. Então, tudo isso que nós falamos está relacionado à pessoa do perito contador. Então, tudo isso é para mostrar para ele que existe uma conduta mínima necessária, vamos dizer assim, para que o trabalho seja o melhor possível, saia o melhor possível, né? Não quer dizer que você tem que se pautar apenas nisso. Você pode extrapolar em outros aspectos para que o seu trabalho seja o melhor possível
dentro do que você se propôs a fazer e do que se esperam do trabalho de um profissional da área contábil. Nós temos a NBC-TP 01, que fala da perícia contábil, ou seja, ela vai regulamentar a atuação da área perícia, né? Ela vem regulamentar todo aquilo que vem de conduta desta área específica da contabilidade. Então, o objetivo da norma é estabelecer regras e procedimentos técnicos e científicos a serem observados pelo perito, quando da realização da perícia no âmbito judicial, extrajudicial, iniciando esclarecimento de aspectos de fatos de litígios por meio de exame, vistoria, negação, investigação e etc. Então vai dizer que para você exercer a perícia, você vai ter que se pautar em procedimentos técnicos e científicos. Técnicos por quê? Porque a contabilidade, a operacionalização dela é técnica. São procedimentos, débito e crédito, basicamente. Ok? E científico por quê? Porque por detrás de todo esse procedimento técnico, dos lançamentos de débito e crédito, você tem toda uma doutrina contábil por detrás que vem orientar, vem explicar todos os efeitos sobre o patrimônio das empresas. Então, nada da técnica é por acaso, ela tem toda uma doutrina explicando, né, informando quais são os reflexos daquela movimentação, aquele procedimento técnico no patrimônio das empresas. Então, você vai utilizar-se desses instrumentos. Tá? Além disso, você vai ter alguns procedimentos básicos, que é a vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. A gente vai falar disso também mais para frente, né, quando falar dos aspectos legais. Então, nós temos o conceito da perícia contábil, né, dessa norma, que fala que a perícia contábil constitui um conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato mediante laudo pericial contábil ou parecer contábil em conformidade com as normas jurídicas e profissionais com legislação específica que for pertinente. Então, nada diferente do que nós vimos no primeiro dia de aula, né? Nós vamos pegar todo esse arcabouço contábil, doutrinário contábil, juntamente com as técnicas contábeis, vamos transformar esse emaranhado de informações técnicas em uma informação entendível para que o condutor do processo ele possa entender o que ele precisa entender e tomar a decisão dele, né? E essa informação que é levada vai ser por meio de laudos, laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil, tá certo? Então o juiz, com base nesse documento, nessa tradução de todas essas informações, ele vai conseguir tomar a decisão dele. O laudo pericial contábil e parecer tem por limite o próprio objeto da perícia, né? Ou seja, a gente tem sempre que se ater àquilo que foi questionado. Nós já falamos isso, então frisando novamente. A gente tem que ser prudente no limite da perícia contratada, ou seja, nos atermos aos quesitos. A perícia contábil é de competência exclusiva do contador em situação regular perante o contador. A gente observar lá a resolução 560 de 83, ela é bem clara, que a perícia contábil, entre outras atribuições, é de competência exclusiva do contador, né? Ou seja, profissional de nível superior, devidamente inscrito e registrado no conselho de classe. Ok? Né? Estão conversando, essas duas resoluções estão conversando. No entanto, eu vou mostrar para vocês, né, no artigo 157, se não me falha a memória, parágrafo 5º, que existe uma alternativa legal que permite ao juiz, vamos dizer assim, que quebrar essa prerrogativa, tá certo? Quando no momento certo falo do CPC, eu mostro para vocês. Essa norma, aí vem só a questão de mostrar que essa norma vem regulamentar as etapas que o perito contador deve seguir para que a perícia se desenvolva de forma adequada. Então, essas duas resoluções que eu mostrei para vocês, basicamente é uma síntese do que nós falamos até agora
e de algumas coisas que nós ainda iremos falar. Tá? Então, todas essas duas resoluções têm que ser duas resoluções de leitura basicamente obrigatória ou basicamente já está na cabeça do perito contador, né, no desempenho da sua profissão. Agora eu vou apresentar para vocês o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015. Em função dela nós tivemos como eu disse no início desse vídeo, alterações nas duas resoluções de 2009, a 1243 e 1244, tá certo? Então houve mudanças aqui na lei, então foi necessário fazer adaptações nas resoluções do Conselho para que esses dois instrumentos pudessem conversar, né, entre eles, né, de forma adequada. Então lembra, eu já falei isso também em algum vídeo para trás, é só buscar aí. O Código de Processo Civil ele é extremamente grande, né? Ele aborda muitas coisas. E no caso da perícia contábil, ou da perícia, né, ele traz alguns pontos específicos. Então, e esses artigos específicos da perícia, a gente vai ver que é de forma genérica, porque todas as áreas do conhecimento podem demandar perícias. Então, o legislador, o que ele fez? Ele abordou de forma genérica os procedimentos, as regras, e cada área do conhecimento pensa aquilo que é pertinente à perícia e traz para a sua realidade, é o que nós fazemos aqui. Pensamos aquilo que é importante para nós enquanto peritos, contadores, e trazemos para a nossa realidade. Então, a Lei 13.105 de 2015, ela vem regulamentar a atividade do perito como auxiliar eventual da justiça. Lembra lá, auxiliar eventual da justiça é aquele profissional que não tem vínculo empregatício com o Poder Judiciário e que, quando o juiz precisa de um profissional com conhecimento específico em determinada área do conhecimento, ele vai no mercado ou ele vai, basicamente, né, pela regra, ele vai no seu rol de peritos, né, cadastrados, e escolhe um profissional ali para que ele desenvolva, desde que ele tenha competência técnica para tal tarefa, ele vai escolher alguém para poder realizar aquele trabalho. Por isso que ele é eventual, porque nem sempre será necessário a presença do perito. Nós vamos mostrar daqui a pouco um artigo específico que permite ou não o juiz deferir ou indeferir o pedido de perícia, né? Então, a partir disso, a lei vai conduzir o trabalho desse profissional de forma a ele desempenhar o melhor trabalho possível dentro do aspecto jurídico, legal. Muito bem. Então, o primeiro artigo que a gente pinça do Código de Processo Civil é o 156. O artigo 156, ele fala o seguinte, é aquele artigo que funciona como um instrumento de nomeação, que permite ao juiz nomear o profissional, né, seja ele contábil ou outra área, para atuar em perícias. Então, o artigo 156 fala, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, se a produção daquela prova que está acontecendo ali demandar conhecimento específico, né, mais profundo, ela é de grande complexidade, o juiz ele poderá buscar lá no seu rol de peritos cadastrados um profissional capaz para realizar aquele trabalho. Tá vendo? É o que está falando aqui. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados no órgão técnico ou científico devidamente inscrito no cadastro mantido pelo tribunal. Então só vai realizar a perícia, só pode realizar a perícia aquele profissional que tem nível superior, está registrado e com registro em dia no conselho de classe e que está cadastrado lá no rol. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui importante. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspensão, nos termos do artigo 148 a 467, o órgão técnico científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e dados da qualificação do profissional que participaram na atividade. Não importa, mas o parágrafo 5º, é isso aqui que eu disse para vocês agora há pouco. Na nomeação. Lembra que agora há pouco eu disse que pela segunda norma da perícia, a NBC, que trata da perícia, fala que a perícia é uma atividade
de competência exclusiva do contador devidamente inscrito. Só que, se a gente parar e pensar que numa determinada localidade, numa situação bem hipotética, não existia um profissional da contabilidade, né, por algum motivo, o juiz ele precisa da realização de uma perícia contábil. Então, o que ele pode fazer? Ele pode nomear, já que não existe na comarca nenhum profissional contábil, né, ele poderá nomear um perito de livre escolha, desde que esse perito de livre escolha ele tenha notório saber naquela área específica, tá certo? Então ele vai nomear um profissional não contador, mas no entanto esse profissional ele tem um amplo conhecimento, uma vasta bagagem profissional sobre aquela área específica que ele precisa da perícia. Então, o parágrafo 5º do artigo 156, ela funcionaria de certa forma como uma válvula de escape para o juiz nomear um profissional de área correlata que tenha capacidade, que tenha notório saber naquela área específica. Isso vale para todas as áreas, não necessariamente só a contabilidade, mas para todas as demais áreas, tá certo? Nós temos o artigo 157. O artigo 157 ele basicamente fala do cumprimento do prazo. O perito tem o dever, tá vendo? Ele fala que dever, então é a obrigação de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se de encargo alegando motivo legítimo. Então ele está falando, você não pode cumprir, você deve cumprir, é obrigação. Não é uma facultativa você cumprir ou não o encargo no prazo. É obrigação, é dever, tá certo? Aí ele fala, ó, que você pode excusar-se alegando motivo legítimo, ou seja, você pode recusar o trabalho, né, falando, olha, eu não posso aceitar o trabalho porque tem uma situação aí que me impede. Essa recusa do perito é num prazo de até 15 dias. Tá? 15 dias. Então você tem 15 dias a partir da sua nomeação para declarar-se impedido ou suspeito de realizar aquele trabalho pericial. Beleza? 15 dias para recusa. Né? Ok, beleza. Vamos avançando. Então, nós temos o artigo 158. Então, nós falamos 156, 157 e 158. 158 fala da responsabilidade do perito, ou seja, nós já falamos, estamos frisando de novo aqui. O perito que por dolo ou culpa, ou seja, com intenção ou sem intenção, não importa, né, a motivação, prestar informações inverídicas, ou seja, induzir o juiz ao erro a partir de informações erradas, seja por dolo ou culpa, né, responderá pelos prejuízos causados às partes, ou seja, vai ter que ressarcir, ficará inabilitado para atuar em novas perícias de 2 a 5 anos, ou seja, não vai poder trabalhar como perito de 2 a 5 anos, além das outras sanções previstas, né, seja legais ou administrativas. Aí inclui aqui o Código Penal, que inclui a multa e a detenção de 2 a 4 anos, e a questão de comunicação ao Conselho de Classe para sanções administrativas cabíveis. Né? Então, nós estamos reforçando tudo aquilo que nós já dissemos anteriormente. Prova pericial, artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. A perícia, a perícia contábil, vamos por partes. A prova pericial, a perícia é uma prova pericial, é uma prova, tá certo? A perícia é uma prova que se materializa, né, por meio do laudo. Né? Então a perícia é uma prova pericial. E essa perícia e essa prova pericial, ela vai abordar, via de regra, é claro que na norma do Conselho, eles extrapolam um pouco mais as ações. Mas aqui na lei ele fala, ó, consiste que a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação, ou avaliação. Então você vai fazer exame, vai examinar documentos, você vai vistoriar em loco,
né, confrontar, você vai avaliar, você vai questionar, enfim. Você tem a produção de prova, a perícia é uma produção de prova, tá certo? Que se materializa no laudo pericial. No entanto, não necessariamente se o autor da ação solicita a perícia, né, todo mundo tem o direito de pedir a realização de uma perícia. Mas não quer dizer que alguém pediu que ela de fato será autorizada a sua realização. Tá certo? Por quê? Porque compete ao juiz, na sua discricionariedade, conforme o artigo 464, parágrafo 1º, indeferir o pedido. Ele pode entender que não é necessidade da perícia, com base nos itens 1, 2 ou 3. Né? Não basta apenas dizer que autoriza a realização da perícia. Ele tem que justificar. Então ele vai dizer lá, ó, ele não autoriza a perícia, por quê? Porque a prova do fato não depende de conhecimento técnico, especial técnico. Não precisa de um profissional específico para dizer. Né? Ele mesmo consegue fazer isso. Então, ele indefere nesse sentido. For de necessário em vista as outras provas já produzidas ou já roladas. Então, quando o juiz entende que aquela prova pericial ela não vai trazer ganhos substanciais na decisão dele, porque as outras provas já roladas já são suficientes para ele formar a decisão dele, ele vai indeferir. Além disso, se ele entender que a realização daquela perícia é impraticável, também ele indefere o pedido da produção de prova pericial. Certo? Então, repetindo, não é porque houve pedido de perícia é que ela vai existir. Vai depender do entendimento do juiz da sua real necessidade. Além disso, você tem o parágrafo 2º, 3º e o 4º, né, que vem falar sobre a prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada. O que é essa prova técnica simplificada? É aquela prova em que o juiz, ao pedido de perícia, no entanto, a matéria a ser periciada, o juiz entende que é de baixa complexidade, é uma coisa mais simples de ser realizada. Então, ele não autoriza a produção da perícia contábil, por exemplo, né, mas ele autoriza a produção da prova técnica simplificada. Essa prova técnica simplificada é porque a matéria questionada é de baixa complexidade, é uma coisa mais simples de se resolver, tá certo? Essa prova técnica ela consiste basicamente na inquirição ou na conversa com o especialista em audiência, né? E nesse processo de conversa do juiz, né, com o especialista, o perito, no nosso caso, o perito contador, ele vai poder usar todos os meios legais que existem aí, que ele pode, além de todos os instrumentos disponíveis para apresentação e esclarecimento. Pode usar data show, pode usar livros, ou seja, pode usar qualquer mecanismo que possa deixar o mais claro possível aquela dúvida que paira, né, naquele processo. Já que ele é uma prova técnica simplificada, há essa possibilidade. Então ele vai utilizar de todos os artifícios possíveis para deixar claro, sanar as dúvidas. Fixação do prazo de entrega do laudo, artigo 465. Isso aqui é importante, né? Então está falando lá, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Nesse caso aqui, podem acontecer duas situações. Vamos analisar cada uma. A primeira situação é, no ato da nomeação, o juiz já determina qual é o prazo que você tem para realizar o trabalho. Por exemplo, você é nomeado hoje, chega a intimação hoje e fala, você tem 30 dias para entregar o laudo. Então ele está dizendo, eu preciso desse laudo em 30 dias. O que não impede, né, como eu disse, já disse isso segunda-feira, nada impede que você, enquanto profissional, tente renegociar este prazo. Você não está pedindo dilação de prazo. Você entende que 30 dias não é um prazo suficiente para um bom trabalho pericial. Você precisa aí de 45, 60 dias para que você possa exercer o trabalho com um pouco mais de calma e mais zelo. Então você vai
Caso você for aceitar o trabalho, você pode contrapor essa proposta do juiz de 30 dias para 60, do prazo que você acha plausível, e justifica o porquê. Não adianta simplesmente pedir mais prazo e sem justificar. Então você pede um prazo maior, justifica o porquê, né, e aguarda ver se o juiz vai deferir ou não o seu pedido de um prazo um pouco maior. E a segunda, e isso nesse caso aqui não implica necessariamente que você está pedindo dilação de prazo, caindo naquele aspecto de pedir dilação de prazo. São duas coisas distintas. Né? E a segunda situação é que essa que você é nomeado e o juiz deixa em aberto essa questão do prazo. Ele deixa para você definir o prazo que você precisa. Tá? E nesse caso você tem essa liberdade de dizer o prazo que você necessita. Se você acha que 60 dias são suficientes, você vai dizer 60. Se acha que é 90, você vai dizer 90. Então, enfim, você vai determinar o prazo necessário para a realização daquela perícia. Você não vai também botar aí 6 meses, né, sendo que você precisa de 2. Você tem que ter um pouco de bom senso nessa hora para não sobrecarregar financeiramente as partes e até mesmo ficar protelando o andamento processual, uma vez que tanto o código de ética quanto as próprias resoluções do Conselho falam que nós temos que zelar pela celeridade processual. Tá? Aí nós temos o parágrafo 1º do artigo 465. Presta atenção nos prazos, tem prazos aqui também. Parágrafo 1º. Incumbe às partes dentro de 15 dias, contado da intimação de despacho e nomeação do perito. Então, presta atenção, as partes têm 15 dias, a partir da nomeação do profissional para 15 dias. Arguir impedimento ou suspeição. Então, eles vão questionar dentro de 15 dias se o perito ele pode ou não exercer o trabalho porque ele tem algum tipo de impedimento ou suspeição. Eles têm que obrigatoriamente não vou dizer, acho que é puxar a barra, eles devem indicar um assistente técnico, porque o assistente técnico eu costumo dizer que ele é uma figura opcional, ele vai existir se a parte quiser. E nesse período ele tem menos de 15 dias a partir da intimação de nomeação do perito, ele vai ter que apresentar os quesitos que nortearão o trabalho pericial. Aí vem a questão do perito. Então o perito ele tem, depois que ele foi nomeado, né, perito contador, ele tem 5 dias para proposta de honorários, comprovar a especialização dele e atualizar os contatos dele para que ele lá na marca para que ele possa receber todas as outras intimações necessárias, tá certo? Então, 15 dias para as partes arguir impedimento de suspeição, assistente técnico e apresentar quesitos. E 5 dias o perito tem para a proposta de honorários, currículo de comprovação e atualizar os contatos. Lembrando que o perito tem 15 dias também para falar sobre seus impedimentos de suspeição. Beleza? Bora lá. As partes, ainda no parágrafo 3º, no mesmo artigo, as partes serão intimadas da proposta de honorários para que ele manifestar-se no prazo comum de 5 dias após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para o fim do artigo 95. Então, depois que você protocola os honorários, você tem 5 dias para questionar, argumentar, arguir alguma coisa daquele valor. Não havendo manifestação contrária, ele vai acionar as partes responsáveis pelo pagamento com base no artigo 95, nós vamos falar no finalzinho. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados em favor do perito para início de trabalho. Não é porque normalmente o perito ele não recebe antecipado, ele só recebe depois que entrega o laudo, não há mais nenhuma pendência, tá certo? Mas ele pode solicitar até 50% dos honorários como forma de adiantamento para ele iniciar. Mas se ele for substituído, né, ou a perícia tiver algum problema, ele vai ter que, no caso de substituir, ele tem que devolver o valor que ele pagou. Se é uma perícia inconclusiva, o juiz pode penalizar o perito, liberando um pouco menos, né, reduzir a remuneração, como forma de punição ao perito, porque a perícia foi inconclusiva.
certo? Cumprimento do encargo, artigo 466. Então, fala, o perito deve cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do tempo de compromisso. Isso aqui é importante. Lembra, nós temos 5 dias para manifestar se aceitamos ou não o encargo. 5 dias. Mas aí o 466 está falando, ó, independente do termo de compromisso. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você for intimado hoje, você vai contar 5 dias. Né? Hoje é quarta-feira, então exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia. Então, ó, quinta, sexta, segunda, terça, quarta-feira. Quarta-feira da semana que vem, você teria que se manifestar se você aceita ou não o trabalho. Se você, por algum motivo, esqueceu de se manifestar, né, você está dizendo, em outras palavras, né, você está dizendo, na ausência de manifestação contrária àquela intimação, você está dizendo que aceita o trabalho. Ou seja, independente do termo de compromisso que você assumiu perante o Poder Judiciário, você vai ter que cumprir o prazo. Então você tem que ter muito cuidado. Então, se você não manifestar, implica em aceite automático após os 5 dias. Tá? Aí fala que o 466, que os assistentes técnicos são de confiança das partes, não estão sujeitos a impedimento de suspeição, isso nós já falamos, tá certo? O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento de diligências, exame para realizar com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Ou seja, aquilo que eu disse agora há pouco, toda movimentação, toda ação que você for fazer no processo, você comunica com 5 dias de antecedência. Artigo 466, parágrafo 2º. Existe mais um ordenamento jurídico aqui que eu vou mostrar para vocês que vem reforçar essa necessidade, certo? Excusa do perito, ou seja, a não aceitação do perito. O perito ele pode aceitar ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, como eu disse, as partes têm 15 dias para rejeitar a nomeação do perito, alegando algum tipo de impedimento ou suspeição. Da mesma forma, o perito também pode recusar o trabalho por impedimento ou suspeição. Ele aceitando, seja de qualquer uma das partes, os impedimentos ou suspeição, os argumentos, ele vai nomear um novo perito. Beleza? Substituição do perito, artigo 468 do Código de Processo Civil. Esse processo, a gente sabe que o perito ele pode ser substituído. Ele não é titular absoluto. Né? Se acontecer alguns fatos, ele poderá ser substituído. Primeiro, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou seja, você foi nomeado, você tinha condições de fazer o trabalho, mas você se deparou com uma situação atípica fora da sua área de conhecimento. Então, você pode ser substituído a partir daquele momento, caso for sua necessidade, ou o juiz pode nomear um perito adicional para resolver aquela parte da perícia e você continuaria resolvendo as demais etapas que já foram definidas. Isso aí é tudo de acordo com a discricionariedade do juiz. Sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que foi assinado. Ou seja, você não cumpriu o encargo, cara. Você deixou o prazo correr, não cumpriu, passou, estourou, o juiz ele vai te substituir, aplicando todas as outras penalidades. Né? No caso aqui, o juiz vai comunicar ao conselho para as medidas administrativas, vai aplicar multa, enfim, inabilitação. Né? Quando você é substituído, você tem 15 dias para ressarcir todos os valores recebidos antecipadamente. Tá? Tudo que você recebeu antecipado, você é obrigado a restituir. Se não restituir, caberá à parte que pagou aquela antecipação, que fez o pagamento, mover uma ação contra o perito para que ele possa ser ressarcido dos valores inicialmente pagos. Quesitos suplementares, nós já falamos, mas vamos reforçar aqui. Quesitos suplementares são aqueles quesitos que surgem em função de respostas do perito aos quesitos iniciais, ou seja, você faz uma resposta bem elaborada e a partir da sua resposta, quando as partes têm acesso ao seu laudo,
a sua resposta leva a novos questionamentos. Por exemplo, já aconteceu comigo. Foi pedido assim, que era para eu discriminar o passivo de uma empresa. Então vai lá no balanço, né, você copia e cola passivo e coloca, esse é o passivo. Aí a pessoa que estava questionando isso, ele vem e questiona, mas eu não reconheço esses créditos aqui, ó, do fulano A, B e C. Então, já que ele não reconhece, ele fala assim, então queira o senhor perito, ou seja, um quesito suplementar, em função de uma resposta que eu dei, queira o senhor perito, né, apresentar os documentos que lastreiem estes créditos, tá certo? Então, você vai ter um trabalho adicional para buscar documentos contábeis que lastreiem, por exemplo, essa questão dos créditos passivos, tá certo? Então, o que acontece? E nesse caso aqui dos quesitos suplementares, caímos na questão de honorários, porque vai depender também do entendimento de cada juiz, né, a discricionariedade que ele tem. Se ele entender que você faz jus, que a gente sempre pede, né, porque é trabalho adicional, não estava previsto. Então, se é trabalho extra, adicional, a gente vai pedir complementação de honorários. Eu quero um pouco mais para poder trabalhar mais. O juiz pode entender que o seu honorário que você já recebeu, que foi negociado lá, já contempla essas questões e ele não autoriza. Ou ele vai entender que você faz jus ao complementação e vai autorizar. Então isso tudo é uma questão de entendimento, de discricionariedade do juiz, entender que os quesitos suplementares vão estar inseridos no honorário inicialmente negociados ou não. Tá? Não é que você pediu na sua petição de aceite, que a gente vou mostrar quando for falar de petição, a gente vai mostrar isso lá para frente. Não é que você pediu os quesitos que se havia você vai querer complementação, é que você vai receber. Tá? Mais uma vez, vai depender do entendimento do magistrado. Incumbência do juiz. Incumbe ao juiz em deferir quesitos impertinentes, formular os quesitos por entender necessário esclarecimento da causa. O que está dizendo aqui? O que isso quer dizer? Hoje nós temos profissionais que têm 2, 3 formações, tá certo? Normalmente o contador ele tem formação jurídica e vice-versa, e outra formação na administração, enfim. Não é porque nós somos bacharéis em direito que nós temos a competência de dizer que um quesito, sendo que nós estamos atuando enquanto contadores, bacharéis, peritos contadores, nós não temos a competência de dizer que determinado quesito que está ali no processo ele é impertinente. Não é nossa função, é do juiz, do condutor do processo. Por mais que nós tenhamos conhecimento acerca da matéria jurídica, certo? Não compete a nós, compete ao juiz. Se ele deixou ali é porque ele entende que é pertinente. Você, enquanto perito contador, se você entende que não é competência, você vai dar o quesito para o prejudicado e vai explicar o porquê que ele foi prejudicado, tá certo? E também o juiz ele poderá também formular os quesitos dele, não só as partes também formulam, né, autor e réu, e mais o juiz também ele pode formular os quesitos dele com base nas dúvidas que ele tem. Compete às partes, artigo 471 do Código de Processo Civil. Né? As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, as causas possam ser resolvidas por autocomposição. O que esse artigo aqui está dizendo? Dizendo o seguinte, as partes elas podem entrar em comum acordo em termos da nomeação do perito. Às vezes tem um profissional na cidade que ele é o cara responsável, ele sabe muito sobre perícia e os dois confiam muito nesse profissional, acreditam que ele vai fazer um bom trabalho. Então existe um consenso entre os profissionais, eles podem indicar esse nome dessa pessoa, né? Também compete ao juiz deferir ou não essa indicação de perito, havendo concordância entre as partes, havendo essas possibilidades, né, ele vai desenvolver, o juiz vai autorizar a nomeação
desse profissional e ele vai, essa perícia, vamos chamar assim, perícia consensual, ela vai substituir aquela perícia que o juiz vai escolher, né, onde não há um consenso entre as partes. Então há uma briga, eles não tem um acordo, então o juiz nomeia um profissional ao seu critério. Tá? É mais ou menos isso que está dizendo isso aqui. Dispensa a produção de prova pericial, né, também com base naquilo que eu já disse agora há pouco. Né, o artigo 472, o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, juntamente com aquela dispensa de prova pericial que o juiz indefere, justificando os 3 motivos, pode-se também o juiz, juntamente com aquele, com o inciso 2, né, do artigo que fala sobre a dispensa da produção de prova pericial, ele pode considerar toda aquela documentação já arrolada na inicial, na abertura do processo. São documentos muito claros, muito decisivos, muito direcionados, então não há necessidade da perícia, da produção da prova pericial. Aqui é uma questão da composição do laudo, nós não vamos falar ainda de laudo, aqui eu vou só dar uma apanhada geral. Ó. Ele deve conter exposição do objeto da perícia, análise técnica, metodologia, respostas aos quesitos, a linguagem tem que ser clara, né? Você não pode ultrapassar os limites dos quesitos, tem que se ater aos quesitos. Né? Enfim, você tem que ter existe uma coerência na construção do laudo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Mas existe uma lógica, a gente vai trabalhar disso mais para frente. Notificação do início do trabalho, também já falei isso no início, né? Artigo 474, as partes terão ciência da data e do local designado pelo juiz ou indicado pelo período para ter início a produção da prova. Além disso, você tem a questão da notificação de todos os seus atos. Então, você tem a notificação de todos os seus atos, a movimentação de todos os seus atos, bem como do início da produção de prova pericial. Então, você faz toda essa comunicação, seja por carta AR, seja por protocolo no processo, enfim, de alguma forma você tem que comprovar que você agiu de boa fé e notificou as partes. Se eles quiserem acompanhar o processo, beleza. Se não, né, no momento oportuno, eles terão a oportunidade de se manifestar acerca do seu laudo. Perícia complexa é aquela perícia que abrange mais de uma área do conhecimento, então torna-se necessária a nomeação de 2, 3 ou 4 ou mais peritos. Né? Cada um vai atuar na sua área específica e cada um vai emitir o seu laudo pericial. Basicamente isso. Prorrogação do prazo de entrega do laudo, artigo 476. Isso aqui é importante, já falei, a gente falou muito da questão da obrigatoriedade de cumprir prazo. Né? Você pode pedir dilação de prazo? Pode. Por quê? Porque acontece algum problema e você se viu impedido de completar o trabalho. Que tipo de problema? Sei lá, falecimento de um ente, adoeceu, enfim, alguma coisa aconteceu que te impediu de realizar o trabalho dentro do prazo estabelecido. Você pode pedir dilação? Pode. Mais uma vez, você não vai poder pedir no final do prazo, você tem que pedir no inicinho, né? no meio termo ali, quando você percebeu que teve um problema. Por quê? Porque o juiz ele precisa analisar e deferir ou não. Se ele defere, beleza, você ganhou a prorrogação. Se não, você vai ter que espirrar. Tudo vai depender da sua justificativa. Então, se ele autoriza, ele vai conceder só mais uma dilação de prazo, e o prazo máximo que ele vai conceder para você é de, no máximo, metade do prazo que você teve inicialmente. Então, se você teve 30 dias de prazo, ele vai te conceder até 15 dias adicionais. Metade. Você teve 60 até 30 dias. Então, é até metade do prazo inicialmente arbitrado. E uma única vez. Entrega do laudo. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo mesmo, pelo menos 20 dias antes da audiência. Né? As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo, num prazo comum de 15 dias. O que isso aqui está dizendo? Né? O que isso aqui está dizendo? Se o perito assistente ele não acompanhou o laudo, né,
ele vai ter, se ele não quiser, melhor dizendo, ele vai poder ter o prazo dele de manifestação, certo? Ou seja, eu entreguei o laudo hoje, ele vai ter 15 dias a partir de hoje, né? Exclui-se o primeiro e inclui-se o último, é contagem processual, e ele vai ter esses 15 dias para manifestar sobre o meu laudo, tá certo? E nesses 15 dias, o juiz poderá solicitar ao perito algum esclarecimento, algum tipo de esclarecimento específico sobre algum ponto divergente, enfim. Ainda poderá haver alguma necessidade de esclarecimento sobre o laudo, tá certo? Às vezes você vai poder ser intimado para comparecer em audiência, ou seja, fazer uma oitiva. Você não vai ser intimado da noite para o dia, você vai ser intimado com pelo menos 10 dias de antecedência, você vai saber exatamente o que está sendo questionado, você terá a oportunidade de se preparar para poder tentar esclarecer melhor aquilo que foi escrito no seu laudo, enfim. O perito ainda tem essa possibilidade de ocorrência, tá certo? Requerimento de nova perícia. O juiz determinará de ofício o requerimento da parte e a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Tá? Então a sua perícia ela não foi conclusiva. Você fez o trabalho, mas você não conseguiu alcançar uma resposta aos objetos da perícia. Certo? Não conseguiu. Então vai se requerir uma nova perícia. Aí vai substituir o perito, né? Pode ou não o juiz autorizar o pagamento ou metade do pagamento, enfim, aí é questão de entendimento do juiz. Mas essa segunda perícia ela vai se reger pelas mesmas regras da primeira. As mesmas regras. Se foram 30 dias de prazo, ela vai ter também 30 dias de prazo. Tá? O perito ele vai ter o seu prazo, ele vai entregar o laudo. E existirão as duas perícias, tanto a primeira que foi inconclusiva quanto a segunda. As duas perícias irão existir no processo. Certo? Caberá ao juiz, dentro da sua discricionalidade, a utilização das duas ou apenas da segunda, fica a critério dele, a utilização desses instrumentos, dessas provas periciais como instrumento basilar da sua decisão. Ele pode usar uma ou as duas, certo? A segunda automaticamente não exclui a primeira, as duas existirão simultaneamente. E por fim, nós vamos falar dos depósitos honorários, certo? Que é o artigo 82 e 95. Toda movimentação no processo, seja de oficial de justiça, seja de perito, seja de qualquer atividade no processo, ela tem que ser paga antecipadamente. Então, o que isso está dizendo? Por exemplo, se para um escrivão, um oficial de justiça sair do fórum e ir no seu escritório para te notificar de uma perícia, existe umas custas, o que chama de custas processuais, a custa de deslocamento desse escrivão, esse oficial de justiça. Então, para que isso ocorra, a pessoa que solicitou a perícia, que é responsável pelo pagamento dos honorários, ele vai ter que pagar esse deslocamento antecipadamente. Ou seja, antes que o fato ocorra, eu tenho que pagar para que o cara vá lá e faça a intimação. Da mesma forma é o perito. O perito, para que ele trabalhe, ele tem que receber os honorários antecipadamente. Ele não recebe, como eu já disse, o dinheiro. O dinheiro fica depositado em uma conta jurídica do Poder Judiciário, sofrendo as correções monetárias, etc. Tudo tranquilinho. Mas o perito só vai receber ao final. Lembra que ele pode receber até 50% a título de adiantamento. Mas compete ao perito pedir ou não esse adiantamento. Tá? Então, o que o artigo 82 fala? Basicamente isso. Toda movimentação forense tem que ser antecipado.
os honorários do perito se enquadram nesse artigo 82. E é uma forma de ancoragem que nós temos que fazer na nossa petição de aceite de trabalho, que nós temos que dizer, olha, eu aceito o trabalho, mas com base no artigo 82 as partes têm que pagar, têm que antecipar os honorários. Ponto. Acabou. Então eles vão ter que pagar os honorários, depositar em juízo o valor dos honorários para que você comece a trabalhar. Tá certo? Então o artigo 82 basicamente isso. E o artigo 95 está dizendo de quem é a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Então você tem 3 situações básicas. Quem o juiz, quem pede a perícia, via de regra, paga a perícia. O juiz pode determinar alguém ali para o pagamento dos honorários. Então o João vai ser o responsável. Ou ele vai ratear essa perícia entre as duas partes. Então ele rateia, ele determina, ou quem pede paga. É isso que está dizendo aqui o artigo 95. Porque quando já foi negociado, está tudo certo, o juiz vai acionar a parte ou as partes com base nesse artigo 95. Fala assim, agora já está tudo certo, providencie o pagamento dos honorários do perito, por exemplo. Beleza? Então, quando a gente vai fazer a petição e vai amarrar a questão dos honorários, nós jamais, nunca devemos esquecer o artigo 82 e 95. Porque o 82 fala da antecipação e o 95 fala da responsabilidade pelo pagamento. Amarrou esses dois, tentamos amarrar da melhor forma possível a questão dos honorários para evitarmos não receber ao final do trabalho. Beleza? Então é isso, essa é a questão do Código de Processo Civil, onde a gente buscou aí, de certa forma, mostrar para vocês toda a legislação pertinente ao perito contador. Beleza? Abraço para vocês.